A Bíblia fala a história de uma mulher, uma viúva, que vivia lá em Sarepta. A Bíblia nos conta que ela estava ali apanhando umas lenhas para fazer a sua última refeição. A Bíblia não fala o seu nome, não diz a sua aparência, apenas a define como a viúva de Sarepta. E naquele contexto onde ela vivia, havia fome, porque não chovia. Havia uma profecia sobre aquele lugar, no tempo do rei Acabe, e o profeta Elias foi usado pelo Senhor para trazer uma profecia que não haveria chuva, então o estado lá era caótico. Mas a Bíblia diz que aquela mulher, ela ouviu a voz do profeta, e ela pegou ali os últimos recursos que ela tinha, fez a última refeição e deu primeiro ao profeta, obedecendo a voz daquele profeta naquele lugar. Nós sabemos que no Velho Testamento, os profetas eles representavam a voz do próprio Deus. Hoje, na Nova Aliança, o Senhor fala diretamente conosco. E a Bíblia fala que aquela mulher ela faz aquela refeição, ouvindo aquela palavra, debaixo daquela palavra, em obediência, ela faz e ela crê que não vai faltar azeite na sua botija. E é exatamente isso que acontece. Nós conhecemos a história. A mulher ela é suprida por aquele momento. E eu aprendo muitas coisas com essa história e eu quero compartilhar com você. Deus ele tem nos dado palavras, direções, estratégias. E o que nos falta somente é obedecer. Se aquela mulher não tivesse obedecido àquela palavra, ignorado suas emoções, as circunstâncias, ela não teria vivido a realidade que ela viveu de suprimento do Senhor naquele lugar. E muito mais, ela não teria permitido que a sua descendência pudesse desfrutar da bondade e da misericórdia do Senhor, porque a sua história teria terminado ali. E aquela mulher sou eu e você. Ela estava ali diante daquela situação, não tinha mais perspectiva, não tinha mais solução diante dos seus olhos, humanamente falando. E quantas vezes estamos assim, em situações que nós não conseguimos resolver, situações que a gente não consegue uma solução e temos apenas uma palavra: não, Deus disse que vai fazer. E o que distingue aquela mulher da gente é o posicionamento que ela teve. E muitas vezes o que nos falta é isso. A gente muitas vezes acha que vai viver os planos de Deus sentada, de braços cruzados, esperando que alguém venha fazer aquilo que é nossa responsabilidade. Quando uma mulher se posiciona, tudo ao seu redor se posiciona também. Que quando nós nos posicionamos, tudo ao nosso redor muda e a história daquela mulher mudou. Mas a história dela não termina assim. A Bíblia diz que depois de um tempo o seu filho morre. E ela começa a lamentar porque agora o seu filho, que era a sua única garantia, ela como viúva, agora estava morto. Mas a Bíblia também nos conta que o Senhor ressuscita aquela criança por intermédio do profeta. E aí nós ouvimos da boca daquela viúva que agora sim ela tem certeza de que as palavras que saem da boca daquele homem são as palavras do Senhor. E o que é que eu aprendo com essa parte da história também? Para nos posicionarmos, a gente não precisa de algo tangível, algo palpável. Uma convicção é o suficiente. Se eu sei, se eu creio que a voz que eu tenho escutado, que a palavra que eu tenho lido na minha Bíblia é verdade e ela não muda, que o Senhor ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, eu vou agir diante daquela palavra. Eu vou ignorar as circunstâncias, eu vou obedecer e me posicionar. Aquela mulher se posicionou no primeiro momento, sem de fato conhecer aquela voz. Ela obedeceu à voz do profeta. Na segunda experiência, aí sim, aí ela reconheceu que aquele que estava falando com ela, de fato, representava a própria voz de Deus. Então, quando nós nos posicionamos no primeiro momento, não é pelas certezas que nós temos, é pela convicção, pela fé. Aquilo que nós esperamos, é isso que precisa nos mover. Talvez você esteja diante de uma situação condicionando o seu posicionamento a alguém ou a algumas circunstâncias. Quando determinada coisa acontecer na minha vida, aí sim eu vou me posicionar. Quando meu esposo se converter, ou quando o meu filho voltar para o Senhor. Não. A mulher que se posiciona, ela se posiciona por fé. Ela se dá o primeiro passo, independente de ter coisas que colaborem, independente de ter coisas que comprovem que o que ela está fazendo é o melhor a ser feito. Muitas vezes, quando nós nos posicionamos, somos vistas assim. Está lutando com um marido que não tem jeito. Está lutando com um ministério que não vai para frente. Está aí lutando com esse círculo de oração com duas irmãs, uma irmã. Ou muitas vezes vai você sozinha para o círculo de oração
Mas se você tem uma palavra, se eu tenho uma palavra, isso é o suficiente para nos posicionarmos. E assim nós veremos a provisão de Deus, nós veremos o propósito de Deus se estabelecer nas nossas vidas. Então não desanime, se posicione, pare de lamentar, de chorar, de esperar que as coisas mudem para você se levantar. Não, não, não. A mulher de Deus, ela não age desse jeito. Ela se antecipa, ela vive debaixo da obediência e a obediência não está condicionada ao que está ao meu exterior. Então se levante como aquela viúva se levantou e conheça o Deus a quem você serve profundamente, porque as experiências que nós passamos, por mais dolorosas que elas sejam, elas servem para nos mostrar quem Deus é. Então, se posicione, fique firme na sua posição e creia que o Senhor tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas. E se lembre que uma mulher posicionada, ela posiciona tudo ao seu redor. Deus te bendiga.